Olá! Na região de Passo Fundo, as culturas tradicionais de inverno são a aveia, o trigo e a cevada. Só que as chuvas têm atrapalhado o período de plantio dessas culturas. No Estúdio 4 dessa semana, nós vamos discutir com os nossos convidados até que ponto esse atraso no plantio pode prejudicar a colheita. Quais são as doenças com excesso de umidade que podem ser causadas, entre outras questões. Estamos recebendo aqui a professora doutora Carolina Bellner, que é professora do curso de Agronomia da Universidade de Passo Fundo. Recebemos também o presidente do Sindicato Rural de Carazinho, Leomar Luiz Tombini, e ainda a Cassiana Kell, que é coordenadora da Unidade de Cultivo de Inverno da Fundação Pró-Sementes. Presidente Leomar, esse excesso de chuva que a gente teve, sobretudo a partir da segunda quinzena do mês de junho, até que ponto ele assusta os agricultores, principalmente com relação às culturas de inverno, o trigo, a cevada e também a aveia? Bom, Rogério, eu acho que dá para até voltar um pouquinho. Eu acho que o nosso problema de excesso de chuva já começa no início do mês de junho, né? Nós estamos plantando este ano, acho que nas piores condições dos últimos 30 anos. As condições não são boas porque cada momento que a gente entra na lavoura, os agricultores estão entrando, eles estão entrando em condições ruins, né? Então, plantar no barro não é uma boa situação. Isso aí, com certeza, vai acontecer um atraso em alguma coisa. Nós não estamos com pouca luminosidade, dá para se dizer, e perda de nutrientes também, porque os grãos estão indo para a terra, são sementes tratadas, que vão perdendo esse tratamento com esse excesso de chuva e estamos perdendo também os nutrientes, principalmente o nitrogênio. Ele se perde por lixiviação com esse excesso de chuva. Não é só o nitrogênio, tem o potássio também que se perde e a falta de luz e esse encharcamento do solo, com certeza isso vai ter uma perda de produtividade mais para frente. Pois é, o senhor fala que são as piores condições dos últimos 30 anos, isso dá bem uma dimensão da situação que foi enfrentada até o momento nas lavouras. Até o momento. Esperamos que, se daqui para frente o tempo nos ajudar, ainda poderá ter uma recuperação. A perda existe, não dá para dimensionar o tamanho dessa perda hoje, mas se as condições do tempo melhorarem daqui para frente, a gente poderá chegar lá no final com uma produtividade ainda razoável. Mas se tem notícias ainda de El Niño, que é excesso de chuva, provavelmente a primavera tendo esse excesso de chuva, teremos mais prejuízos ainda pela frente, porque teremos mais doenças ainda. Professora Carolina, o frio é uma coisa que essas culturas elas suportam bem. Agora, o excesso de umidade, como foi dito aqui pelo seu Leomar, é uma coisa que preocupa. E além do fato de que nós já tivemos um período com bastante chuva, ainda tem uma perspectiva que no segundo semestre isso possa ter uma intensificada. Verdade, Rogério. Segundo os meteorologistas, a condição não é muito favorável para a cultura do trigo em função da chuva no florescimento. Nós temos uma doença muito importante na nossa região que se chama giberela, é uma doença de espiga, é uma doença de difícil controle. Tem vários motivos que fazem com que a giberela seja uma das piores doenças da cultura, por ser infecção no florescimento, ser favorecida pela chuva no florescimento, não ter um controle químico efetivo, não ter outras estratégias de manejo adequadas, como, por exemplo, uma boa resistência genética. Então, tudo isso culmina num grande problema para o produtor, que resulta em acúmulo de micotoxinas no grão, que, segundo a portaria do Ministério da Agricultura, hoje existem padrões que dimensionam esse problema. Então, a perspectiva é de chuva, ano de El Niño, bastante chuva na primavera,
Toda a chuva que nós tivemos em junho, segundo os meteorologistas, ainda não é influência do El Niño. Né? São condições, claro, um pouco fora do padrão que normalmente ocorre na nossa região, mas ainda assim não é influência do El Niño. O El Niño começa a influenciar final de agosto, começo de setembro, então que coincide com o período de florescimento das culturas de inverno aqui no Rio Grande do Sul. Agora, como é que o agricultor fica, né, nesta perspectiva? Já teve um período de bastante chuva e ainda tem uma possibilidade de lá na frente isso novamente voltar? Nós estamos numa atividade de risco, isso a gente não pode negar. A gente tem previsões de como será o ano, mas a gente não tem a concretização, isso pode mudar a qualquer momento. A gente só sabe que ocorreu quando nós passarmos pela situação. Eu acho que o produtor ele não deve desanimar. A gente tem que produzir, a gente tem que tentar produzir e usar as melhores técnicas possíveis. Claro que se fosse um ano um pouco mais seco e mais frio, é o que o trigo gosta. Os cereais de inverno preferem essa condição. Se a gente lembrar da safra passada, a gente teve um ano mais seco, um início um pouco mais chuvoso, depois praticamente chuvas bem distribuídas no florescimento, que é uma das situações mais importantes. E aí a gente teve safras recordes no ano passado, na safra passada. Então essa é a condição que a gente desejaria para as culturas de inverno. Mas a gente tem que também produzir em situações adversas, né? Esse é o nosso grande desafio, produzir alimento em situações não muito favoráveis. A gente espera que o produtor tenha sucesso. Claro que ele tem que ter em mente que talvez ele não tenha as produtividades da safra passada. Cassina, até aqui como é que foi a procura, né, por sementes por parte do agricultor? Ele está disposto a enfrentar esse desafio de plantar mesmo tendo as condições que não seriam as ideais? Assim, desde a implantação da lavoura, o agricultor ele já tem um planejamento da safra, né? Antecipadamente. Então, eu acredito que quem já tinha adquirido a semente, né, não vai ter tanta desistência, até porque fica difícil você desfazer um negócio, né, com o produtor de semente, né, que já foi adquirida a semente, então ele não vai ter como desistir da compra, né. Geralmente o produtor já faz a compra de insumos, né, adubo, semente, produtos fungicida, inseticida, antecipadamente, né, para poder se planejar da melhor forma no andamento da cultura, né. Então, acredito que essa questão de desistência, até que a gente comentou, não vai ocorrer assim com tanta frequência, né. Quem já adquiriu o produto vai seguir fazendo a semeadura. Até porque isso ele faz com antecedência, né? Não pode ser feito de uma hora para outra, né? Tem que ter todo um planejamento, né? Isso mesmo. O que a gente sempre coloca para o produtor é que ele planeje a safra, né? Não deixe para a última hora a decisão da cultivar que ele vai plantar, da quantidade de adubo que ele vai precisar, né? Principalmente conhecer os materiais que ele vai colocar no campo, conhecer as cultivares, né? Os níveis de reação a doenças, ciclo, exigência de nitrogênio, cuidar da população que ele vai utilizar, para ter um sucesso desde a implantação até o final, né, o estabelecimento inicial da cultura, né. Hoje, uma pergunta para todos, hoje existem cultivares que são mais resistentes a essas condições climáticas? Resistentes, a gente não tem cultivar resistente a excesso de umidade, né? Sim. Claro que tem cultivares que perfilham mais, outros perfilham um pouco menos, né? Então, são mais suscetíveis ao acamamento, são menos suscetíveis. Então, o agricultor pode trabalhar dentro dessa linha, né? Mas, assim, resistentes à questão de excesso de umidade, daí não né? tem, né? Isso a gente impossível, não... obviamente. Uma consideração que o produtor deve levar, né, na hora da escolha do cultivar também é a reação às doenças. A gente percebe que às vezes alguns produtores não consideram essa questão por achar que algumas doenças são fáceis de controlar. Nós temos exemplos das manchas foliares, de maneira geral, são de maior difícil, né? Tem um difícil controle, dependendo da situação, quando a condição climática é assim. E a giberela, nós temos materiais com diferentes níveis de resistência, mas não temos um material totalmente imune, digamos assim, que não dê giberela, né? Esse é o grande problema também. E isso pode significar perdas de até quanto por cento na lavoura?
Olha, trabalhos de pesquisa mostram perdas de até 20% na produtividade com relação a, vamos falar principalmente doenças de espiga, aqui para nós que é a giberela. E mais outros 50%, 60% de perdas com relação a doenças de folha, doenças foliares, então ferrugens, manchas e assim por diante. Só que se a gente pensar no caso de giberela, a maior perda não é produtividade, é qualidade. E hoje a gente tem que produzir bem com qualidade. E esse é um dos grandes desafios do produtor. Exatamente, né, Leomar? Porque assim, ó, não adianta só produzir, precisa ter qualidade, porque se depois esse grão não tiver qualidade, ele vai ter uma grande dificuldade de ser colocado no mercado. O problema da qualidade realmente é um problema muito sério para a gente colocar esse nosso trigo lá no final. Até, às vezes, este momento hoje que nós tivemos a última safra, um dos melhores trigos já colhido nos últimos anos, nós estamos com um problema de colocação desse trigo. O mercado internacional baixou o preço em Chicago, o Moinhos, o governo tirou uma TEC, que era um imposto de importação para os moinhos fora do Mercosul, isso nos prejudicou bastante, né? Então, até com trigo de alta qualidade, nós estamos com problema de colocação desse trigo. Principalmente o Rio Grande do Sul, que um problema de logística é o pior estado que tem para se colocar um trigo dentro do Brasil, né? Então, é um problema muito sério essa qualidade do trigo. Mas eu gostaria de salientar o que a Cassiane falou, que que era da qualidade do trigo, antes também que ela colocou, e gostaria também que a Carolina nos colocasse uma situação que também nos prejudica muito com esse excesso de umidade, que da área dela, eu não sei fazer a colocação que seria o mosaico no trigo, que é uma doença muito séria para esse período chuvoso. Isso aí já nos dá um prejuízo de largada, porque eu acho que nós estamos já... Nosso trigo, eu já não tenho mais como agricultor esperança de ter boas produtividades, porque nós perdemos muitos nutrientes agora, nesse momento, com essas doenças de mosaico que poderão acontecer em algumas variedades, né? Eu gostaria de salientar também que daria para... Eu, como agricultor, tenho variedades de trigo que eu vou deixar de plantar porque eu não fiz tratamento. O fato de eu não fazer tratamento na semente, eu ainda posso destinar ela para a indústria. Certo. Então, é uma opção que o agricultor que não tratou poderá deixar de plantar ainda nesse momento, né? Então... Com relação ao vírus do mosaico, a gente sabe que a condição que favorece ele é ano mais frio e muita umidade. Mas mesmo quando o ano não é muito frio, a umidade é o fator determinante. Qual a nossa opção de manejo? Nós temos só uma opção, tá? Na verdade, duas, mas uma como principal, resistência genética. A segunda opção seria melhorias de características físicas do solo, então não deixar o solo muito encharcado, né? Já que a gente não pode mexer na condição climática, a gente tem que mexer nas condições de aeração do solo. Não pode acumular muita água e colocar um cultivar resistente. Essa seria, quando a gente fala em vírus, a gente reduz de um leque muito grande de possibilidades de manejo para poucas estratégias. Então, é um ano favorável ao mosaico. Eu sempre falo nas minhas palestras, o produtor pode escolher da maneira que ele quiser o cultivar de trigo, né? Desde que ele fuja, a gente brinca, não plante materiais que seja suscetível a vírus do mosaico, que para o resto, de alguma maneira ou outra, a gente tem algum manejo mais específico. Para vírus do mosaico, resistência genética e, em segundo momento, melhoria de características físicas. Então, o Tombini está coberto de razão. Esse ano é um ano de mosaico, na fase inicial, manchas foliares e, na segunda metade da safra, previsão de El Ninho, um ano mais chuvoso, giberela. Puxa, um ano... Então, nós temos um grande desafio. É um ano que não é dos mais animador, né?
Bom, agora a gente vai ao intervalo e eu gostaria de voltar e nós conversar um pouquinho sobre essa dificuldade que a gente tem de colocar o trigo do Rio Grande do Sul no centro do país, a carga tributária também que é bastante pesada, enfim, todos esses são outros fatores que é enfrentado também pelo produtor. Nós voltamos em seguida aqui na UPF TV. Até já. Estamos de volta no Estúdio 4 desta semana, aqui na UPF TV. Estamos falando sobre a situação das lavouras de inverno, posteriormente a esse período de bastante chuva que nós tivemos e também quais são as perspectivas futuras que o agricultor vai ter pela frente. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre o trigo, mas tem também a cevada e a aveia. O que pode se dizer, Cassiana, com relação a essas outras duas culturas? Tanto a cevada quanto a aveia, né, são culturas que são implantadas um pouquinho antes que o trigo, né? Então, eu acredito que quem optou por essas culturas já tenha implantado, né, já estão estabilizadas aí no campo as duas culturas. Porém, os cuidados que devem se ter com do manejo de doenças, principalmente, é um pouquinho mais criterioso. No caso da cevada, até a professora Caroline pode colocar melhor do que eu. É uma cultura que exige um pouquinho mais, pela questão de ser mais suscetível a doenças, né? Ela é uma cultura um pouco mais criteriosa, né? Já a aveia é uma cultura que o pessoal não tem tanto costume, tanta tradição em investir, né, em tecnologia. Então, às vezes é deixado um pouquinho de lado essa questão de manejo, de nutrição, né? Professora, a aveia, ela ganha, a cevada, aliás, ela ganha importância porque essa é a principal região produtora de cevada do país e nós temos uma indústria agora também aqui que, teoricamente, buscaria matéria-prima entre os agricultores da região. Exatamente. Tem se investido muito na região em função da cevada. É uma cultura que requer bastante atenção com aspectos fitossanitários. Nós temos manchas foliares importantes na cevada e aí isso faz com que a gente tenha um malte de má qualidade, né? Então a gente tem que produzir um grão, né, uma cevada de qualidade para depois ter produtos de qualidade. Então tem se investido e a gente sabe que normalmente o ano chuvoso, assim como favorece as doenças na cultura do trigo, também favorece na cultura da cevada e da aveia. Então as manchas foliares para essas três culturas são os principais problemas. Por quê? Quando se tem doenças na folha, se reduz o potencial fotossintético dessa planta. E aí não se produz tanto e, além disso, nós temos má qualidade porque tem muito desses fungos que estão na folha, eles vão para a semente. E aí a gente produz, então, sementes de má qualidade, que depois não tem um bom poder germinativo, não tem vigor, né? Então, isso afeta todos os outros processos. Então, pensando em manejo, nós usamos manejos fitossanitários, produtos defensivos, né? Falando de doenças, usamos fungicidas na cultura, mais comumente na cultura da cevada. Tem se trabalhado alguma coisa na cultura da aveia, principalmente visando o controle de mancha foliar e ferrugem, mas normalmente, como a Cassiane falou, o produtor historicamente não tem o hábito de investir tanto na cultura da aveia. Mas na da cevada a gente tem feito tratos culturais importantes e dentro dessas estratégias de manejo, o controle químico. E quando esse produto não chega de boa qualidade, a indústria acaba rejeitando. Já aconteceu isso em safras passadas e o agricultor acaba tendo que descartar essa produção. Exatamente, esse é o grande problema. É um investimento alto nas culturas de inverno e o controle fitossanitário tem um custo relativamente considerável dentro da cadeia produtiva e o produtor ele investe. E às vezes, como a gente falou para a cultura do trigo, ele investe, mas muitas vezes ele não tem o retorno como ele gostaria em função do investimento que ele fez, porque o clima não permite, ele não tem condição de entrar fazendo o controle químico, o momento de aplicação não é o mais favorável em função da condição climática, mas dentro do possível
sempre o nosso objetivo, e juntamente com o produtor, é que se tenha produtos de qualidade, mas nem sempre é possível. Tombini, o agricultor hoje ele está bem mais cuidadoso, ele observa as orientações técnicas, ele busca, né, sementes de qualidade, ele faz os cálculos para ver, olha, realmente aqui não vai dar para investir, eu também não vou correr riscos, porque depois posso não ter um produto de qualidade e isso vai acabar ficando na lavoura. Eu acho que até dá para realmente salientar a questão até da cevada, porque a cevada é uma cultura de alto risco. E alto risco porque chega ela no final, agora vamos até voltando, eu acho que a cevada esse ano ela não foi plantada na época ideal, porque o tempo não ajudou. E a preocupação maior para o agricultor hoje da cevada é chegar no final. O final é na hora da colheita. A cevada, se ela não tiver um tempo bom ali na época da colheita, ela precisa ter 98% de germinação para ser uma cevada de qualidade para a indústria. E conseguir colher uma cevada com 98%, o tempo que tem que ajudar muito. E se falando de El Niño, que é um período de muita chuva, se acredita que vai ser bem complicado fazer essa colheita nessas condições. Se não colher nessas condições com boa germinação, esse produto, às vezes, ele passa a valer a metade do preço só pelo fato de não ter boa germinação. Então, a qualidade da cevada é uma coisa muito preocupante. Na questão da aveia, nós temos duas aveias que a gente está plantando muito hoje no Rio Grande do Sul, que é a aveia branca e a aveia preta. A aveia preta é uma aveia mais rústica, mais resistente, que o agricultor não usa quase pouca tecnologia, porque ele usa mais ela para cobertura. E para pastagem também, né? E existe hoje a aveia branca, que é uma aveia de mais qualidade, que é a aveia destinada hoje mais para consumo humano, né? Então, essa aveia também precisa que o clima nos ajude para ter uma boa qualidade, porque na hora da colheita, se chover muito, ela perde a qualidade, ela escurece, ela fica com uma cor ruim e a indústria não gosta dessa aveia. Porque essa é direcionada para a alimentação humana, né? Nos últimos anos cresceu bastante esse consumo. Né? Bastante. Hoje o Rio Grande do Sul está plantando muita aveia. Rio Grande do Sul e Paraná, né? Mas é grande a quantia. Cassiana, dá para se ter uma ideia de quanto que aumentou a lavoura de trigo esse ano no Rio Grande do Sul? As últimas estimativas divulgadas pela Conab foi que o aumento da área aqui no Rio Grande do Sul foi de 8,6%, né? Então, isso dá aproximadamente 1.150.000 hectares de trigo cultivado aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acredito, então, que tenha esse aumento devido ao ano passado termos tido uma safra recorde, né? O que motivou muitos produtores. Apesar dos produtores já terem uma prévia de como seria o clima, né, essas chuvas no início pegou boa parte dos produtores de surpresa, né. Muitos esperavam as chuvas a partir de agosto, setembro, né. Mas eu acho que nesse momento a gente tem conversado aqui de pontos muito negativos, né, para as culturas de inverno. Mas eu acredito que o produtor ele tenha que pensar de forma racional e não emocional, né? Diante de tantas chuvas, assim, no momento de implantar a lavoura, o que a gente tem visto? O produtor semeando com solo úmido, compactando o solo, eu acredito que valeria a pena ele, de repente, esperar um pouquinho mais, semear na situação ideal, né? Que perda, já se tem um pouco de perda, né? Mas tentar procurar implantar a cultura na melhor condição, né? Até pela questão de estrutura de solo, né? Para você ter um arranque inicial bom na fase inicial da cultura, né? A gente tem recomendado ao produtor utilizar uma população ideal de plantas, né? Semente de qualidade, semente que tenha boa germinação, fazer um tratamento bom de semente,
A adubação na linha tem um pouquinho mais de cuidado, já que você vai ter mais perdas por lixiviação, como o seu Leomar colocou, principalmente o nitrogênio. O nitrogênio, a gente tem indicado ao produtor fazer o parcelamento desse nitrogênio, né? Fazer em pelo menos 2 fases, uma no perfilhamento e a outra na elongação da cultura. Então, que você consegue trabalhar um pouquinho mais o aproveitamento desses nutrientes, né? E em cultivares que são responsivas, a gente está indicando até uma 3ª aplicação de nitrogênio no espigamento, né? Então, nessas condições, o que a gente tem recomendado para o produtor é ele usar um pouquinho mais de tecnologia e agir realmente um pouco mais racional do que emocionalmente. Tombini, e com relação a preços, né? O que pode se esperar com relação ao preço do trigo, por exemplo? Olha, pelo o que a gente acompanha no mercado internacional, nos últimos 30 dias o mercado internacional, Chicago, baixou 20% o preço do trigo. Era um dos melhores preços que a gente estava tendo nos últimos anos. O ano passado foi muito bem, né? Foi muito bem. Chicago estava muito bom, houve uma falta de trigo no mundo e mercado é isso aí, né? O mercado tem que... O mercado tem que acompanhar o mercado. Então, a gente estava muito entusiasmado, os agricultores entusiasmados com o preço, porque Chicago foi muito bom. E agora, Chicago teve uma baixa de 20%. Tivemos aí uma retirada da TEC, que era para os trigos um imposto de 10% nos trigos fora do Mercosul, que também impactou numa diminuição no preço. Os moinhos, eles dizem que o trigo importado é muito melhor que o nosso, né? Então, eles dão preferência para o trigo importado, independente da TEC. Isso ocorre na prática mesmo? Vocês que são da área e que vivem essa realidade, o trigo importado é de qualidade superior? Eu acho que a maioria deles são, né? Eles têm outros tipos de trigo lá, as condições de clima deles são bons, tanto que o trigo argentino não precisa ser do Canadá, nos Estados Unidos, o trigo da Argentina é muito bom também e a gente nunca sabe a política do governo, por que tudo isso, porque uma hora, quando o nosso trigo não é muito bom e as condições lá fora são de trigo de preços altos, os nossos trigos aqui às vezes se tornam bons, né? Então, e o governo sempre trabalha com o que é mais importante para ele, né? Agora nós estamos em época de eleição, acredito que até isso está influenciando um pouco, né? Tem que baixar o custo do alimento no Brasil, né? E eu colocando um pouco sobre a colocação da Cassiane, eu acho que a gente levantou vários aspectos negativos da cultura, mas a gente tem que considerar que as nossas culturas de inverno são importantes para nós, no entanto que nós somos um grande consumidor de cereais e o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores. E complementando o que a Cassiane falou, exatamente isso, a gente não quer desestimular o produtor a não plantar as culturas de inverno, muito pelo contrário, ele vai ter que plantar utilizando mais tecnologias, porque se a gente não usar todas as estratégias que a gente tem, a gente vai ter realmente grandes perdas. A gente sabe que tem perdas, porém a gente vai ter que tentar minimizar com o nosso conhecimento técnico, a gente vai ter que conseguir produzir com menos impacto na produtividade e na qualidade. E uma das questões colocadas é a questão do tratamento de semente. Hoje é fundamental o produtor fazer um bom tratamento de sementes durante a implantação da cultura, né? Pensando em todos os aspectos fitossanitários que vêm depois. A gente brinca que quando a gente começa bem, e começar bem é usar um bom tratamento de semente, ele vai manter população, ele vai conseguir ter todos os aspectos de produtividade, de componente e rendimento na fase inicial. Se ele não começa bem dessa maneira, depois ele não consegue preço, ele não consegue mercado, ele não consegue produtividade e aí tudo fica em função dessa fase de implantação. Então agora nós estamos numa fase de implantação.
E é isso que o produtor tem que considerar. Cassiana, mais alguma consideração com relação a esse tema ainda? Só colocando, o seu Leomar colocou a questão da qualidade do trigo, né, principalmente o argentino. Pelo que eu tenho trabalhado aí nos últimos anos, que a gente trabalha diretamente com pesquisa, né, no desenvolvimento de novas cultivares de trigo, nós temos observado que os obtentores têm sim buscado cultivares de alto rendimento e boa qualidade industrial, né? Então, eu acredito que nós estamos próximos de alcançar a qualidade industrial dos trigos produzidos aqui, a mesma ou até melhor que a do que é buscado de fora, né, do trigo argentino, canadense. Só a questão, então, de colocação no mercado, principalmente a questão de transporte, eu queria as falar taxas. sobre essa questão, né, de logística, essa dificuldade que o setor enfrenta. Logo depois a gente vai ao intervalo e voltamos para o último bloco do Estúdio 4. Até já! Voltamos com o Estúdio 4 dessa semana, discutindo as culturas de inverno. Cassiana, você estava falando sobre a questão da qualidade, né? Esse debate que sempre perdura sobre a qualidade do trigo nacional e o trigo estrangeiro, e também tinha entrado na questão de logística, né? Na dificuldade que de colocar o trigo, principalmente gaúcho, no centro do país ou até mesmo no norte e nordeste. Sim. Como eu havia colocado, né, a questão dos obtentores. Os obtentores têm buscado, com o melhoramento genético, né, alcançar, desenvolver cultivares que tenham uma boa aceitação no mercado, tanto pela produtividade, reação a doenças, qualidade industrial. Claro que no trigo é difícil você reunir todas essas características positivamente, né, sempre vai faltar, vai perder de um dos lados, né, a gente fala. Quanto à questão da qualidade industrial, hoje a gente vive um momento assim que tem sido discutido muito sobre isso, né? Tanto na questão de transporte quanto na questão de recebimento desse trigo. As indústrias têm batido muito na questão de trigo, pão, trigo melhorador, trigo brando, sendo segregado, né? Então, o que acontece hoje? O produtor, ele produz trigo pão, trigo melhorador e realmente, muitas vezes, ele consegue atingir esses níveis de qualidade industrial. Porém, quando ele vai entregar o produto na cooperativa, na cerealista, muitas vezes o que ocorre é que esse trigo ele é misturado com um trigo que não tem as propriedades que aquele trigo que ele produziu. Então, acaba sendo misturado tudo na mesma moega. Então, o que precisaria ser feito seria a segregação desse trigo, né? Numa moega você recebe só trigo pão, ou por cultivar, ou por classe industrial, que a gente chama, né? Para poder ter a valorização realmente desse produtor que faz a segregação, né? Ou a cerealista que faz a segregação, está valorizando, né, no recebimento aquela classe de trigo produzida. Isso é possível ser feito? Hoje nós não temos capacidade para fazer essa segregação em todo o território, né? O que a gente conhece e que tem sido trabalhado aí nos últimos anos é que várias cooperativas estão implantando o seu próprio moinho. Então, o que acontece? Elas mesmas já tem destinado que produtor que vai produzir determinada cultivar e na hora de receber ela destina para tal silo, tal moega, aquele trigo recebido, né? Então consegue-se fazer essa segregação, essa separação, né? Porém, cooperativas menores não têm estrutura suficiente para fazer a segregação, não tem silo que chega, né, para fazer a segregação. Então, o que acontece? Todo mundo acaba colocando o trigo de diferentes classes na mesma moega, né? Então, não tem como você ter uma valorização desse produto. Certo. Tombini, com relação à dificuldade de colocar, né? O senhor falava que hoje ainda há trigo excedente da safra passada aqui no Rio Grande do Sul e que não consegue ser colocado no centro do país em função da logística e também da tributação. O frete, vamos falar logística, o frete para levar para
São Paulo, os centros consumidores, é muito alto do Rio Grande do Sul, e os moinhos fazem a opção de importar o trigo, que às vezes o frete de um navio do exterior, Argentina ou Estados Unidos, é mais barato o frete de navio vindo de um outro país do que levar de caminhão do Rio Grande do Sul para esse centro consumidor, né? Isso é muito complicado. Então, voltando ao que a Cassiane falou da segregação, isso é o caminho que nós temos que tomar, né? Se tem que separar o trigo para cada tipo de trigo, cada tipo, variedade, ele tem uma característica, né? Isso aí tem que todo mundo se conscientizar que tem que partir para isso, para a gente um dia conseguir. Vai levar bastante tempo isso, mas é o caminho, senão fica complicado misturar os trigos. Os moinhos reclamam, mas às vezes eu acho que eles reclamam sem razão, né? Mas nós, os produtores, somos muito fracos hoje nessa união para ter um mercado. Então, até gostaria de comentar que a gente está trabalhando aí com os sindicatos rurais, inclusive o sindicato de Passo Fundo está tomando a frente, que a gente quer fazer um fundo para arrecadar um valor de todo o trigo comercializado no Rio Grande do Sul, para conseguir ter laboratórios oficiais, empresários para buscar mercado, inclusive no exterior, para a gente exportar trigo, porque temos que exportar esse trigo, como temos excedente, ele tem que sair do Rio Grande do Sul, não sei para onde, né? Mas a gente não está conseguindo levar ele para dentro do Brasil, está muito complicado, então tem que achar um jeito de exportar o trigo. Esse é um processo histórico da logística do Brasil ser muito cara, né? E esse é histórico. Tem que achar um jeito de mudar isso aí, porque senão o Rio Grande do Sul vai acabar perdendo esse mercado do trigo. Essa questão do transporte, né, como o seu Leomar colocou, a cabotagem, que é o transporte feito via marítima, no Brasil está concentrado na mão de poucos. Então, quando se concentra na mão de poucos, o custo é bem elevado, né? E a maioria dos moinhos, dos grandes moinhos, estão na região nordeste do país, né? Apesar que isso está mudando um pouco. A gente vê que na região do Paraná, principalmente, está sendo aberto vários moinhos, né? Então, a gente acredita que aos poucos, tanto essa questão da segregação, a questão do transporte, a colocação do trigo no mercado, vai demorar um pouco, mas a gente vai conseguir modificar um pouco essa história da valorização do trigo, né, no mercado brasileiro. Tanto que eu acredito que deve ser valorizado, porque o nosso consumo hoje é 11 milhões de toneladas, né? São produzidas aproximadamente 7 milhões de toneladas. E mesmo assim a gente tem que buscar trigo de fora, né? Só que hoje o que a gente vê? O Rio Grande do Sul tem um excedente de 700 mil toneladas que precisam ser colocadas aí no mercado, né? Então, por que não pôr o nosso trigo, né, ao invés de comprar do mercado de fora, né? Então, vamos colocar o trigo que está excedente, né? Eu até gostaria de colocar, que a Cassiane falou, esse ano a gente fala em 7 milhões de toneladas, que às vezes eu até não concordo com já essa previsão de 7 milhões, é um pouco exagerado para quem produziu 5 ano passado, né? Isso nos atrapalha um pouquinho e esse excedente aí, o ano passado, até eu gostaria de colocar, porque o ano passado a gente produziu 5 milhões e poucos de toneladas e tivemos que exportar trigo. Não dá para entender, um país que precisa importar 7, 8 milhões de toneladas de trigo tem que exportar, né? E outra questão que a gente tem observado nos últimos anos é que, além da exigência dos moinhos pela qualidade industrial,
eles, desde o dia 22 de fevereiro de 2011, saiu uma portaria do Ministério da Agricultura, que é mais uma exigência dos moageiros, né? A questão de micotoxina no grão. Então, além da qualidade industrial, eles querem que a gente produza determinadas classes de trigo e eles querem que a gente produza com menor nível de micotoxina. E aí entra mais uma exigência. Então, mais uma maneira de bloquear os nossos trigos aqui do Rio Grande do Sul, que é a questão que quando chove muito no florescimento, a gente tem muito problema de giberela. Quando tem muito problema de giberela, tem muita micotoxina no grão. Você pode produzir o melhor trigo, um trigo melhorador farinha branca, que é uma grande demanda do mercado, que se tiver com altos níveis de micotoxina, os moageiros não aceitarão esses trigos. E a gente sabe que em pouco tempo se está estudos desenvolvendo a questão de como detectar essas micotoxinas ainda antes de colocar o trigo na moega. Então, mais uma exigência que a gente vai ter. Mas, claro, ao longo dos anos a gente está se adequando a esses padrões de micotoxina associado com essas questões de qualidade industrial, que é o que a gente está sendo exigido bastante agora. O senhor falava também da questão tributária, né? No Rio Grande do Sul, os impostos são bastante elevados. Não é justo que Rio Grande do Sul e Paraná tenham impostos diferentes, né? Esse é o problema no Brasil, né? Alguém cobra menos e alguém cobra mais. O Paraná cobrava 2%, o Rio Grande do Sul estava cobrando 8%. Agora, o presidente da Farsul, o Esperoto, estava lutando com o governo do estado para baixar o imposto de 8 para 2. Parece que a gente conseguiu essa luta aí, já que a TEC foi retirada, né? Então, parece-me que foi liberado para 2% esse imposto para exportar para 3 estados brasileiros, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso já melhora bastante. Isso já melhora, já dá para competir parece-me que é por 45 dias isso, enquanto a TEC estiver em vigor, né? Que ela vai até esse imposto retiraram ele até dia 15 de agosto. Depois não se sabe o que vai acontecer. A redução do ICMS, do ICM do trigo gaúcho também até 15 de agosto. É o mesmo prazo. É o mesmo prazo. Só uma colocação, a TEC foi retirada para cerca de 1 milhão de toneladas de trigo vindo do exterior, né? Desses 1 milhão, restam apenas 200 mil toneladas para serem adquiridos. Então, já foi pego muito trigo, né, de fora, com a redução da TEC. Agora, a gente está chegando no final do programa e consegue perceber algumas coisas. Bom, tem a situação climática que tudo bem, não tem controle, depende mesmo, né, do que vai acontecer. Do ponto de vista de qualidade, tem todos os avanços, né, a tecnologia está aí, a pesquisa vai suprindo, vai oferecendo novas cultivares. Agora, tem também uma questão que talvez seja até a mais complicada, que é essa questão de uma opção política em relação ao trigo nacional. Seria isso mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que politicamente, mas isso aí, e historicamente também, faz a vida inteira que se planta trigo no sul do Brasil e não tem uma boa política para o trigo. E apesar de nós já ter tido inúmeros ministros da agricultura nos últimos anos, né, que eram gaúchos. E assim mesmo, a prioridade é sempre o governo que manda, que dita as regras, né? Então, conforme convém para o governo, acontece para nós aqui no trigo. Uma hora nos ajudam, uma hora tiram o que dão e assim a gente vai se plantando trigo como em 30 anos estamos plantando. É a nossa atividade. A agricultura não pode ficar sem culturas de inverno, que é o trigo. E alguém diz assim, por que planta um trigo? Mas o que a gente vai fazer? A gente tem uma estrutura de máquinas, de equipamentos, de funcionários e vai fazer o que no inverno? Isso aí tem um custo, então se planta, se arrisca, vê o que vai dar.
E assim funciona nos últimos 30 anos. Historicamente, no Rio Grande do Sul, se tem as maiores produtividades na cultura, historicamente o que o produtor sabe trabalhar, já foi falado, é o que tem em maquinário, e o produtor gaúcho ama essas culturas de inverno. Então a gente tem que plantar, tem que valorizar, só que a gente precisa de políticas, né? Já que nós consumimos 11 milhões, né, de tonelada de trigo e nós produzimos mais de 50%, quase 60% desse trigo aqui no Rio Grande do Sul, é necessário ter políticas específicas, porque não vai adiantar o produtor produzir e depois ficar com esse trigo na mão, como, né, ocorreu na safra passada, safras recordes, e o produtor ainda não conseguiu esvaziar os armazéns. São muitos os desafios, né? E precisa ter coragem para enfrentar toda essa situação. É uma cadeia, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia. Lamentavelmente que a parte política, que teoricamente seria a mais fácil de ser resolvida, né? Desde que se tenha essa boa vontade. Boa vontade, é claro, né? Bom, a gente chega ao final do programa. Quero agradecer aqui a professora Carolina Bellner, que é professora doutora do curso de agronomia aqui da Universidade de Passo Fundo, ao seu Leomar Luiz Tombini, que é o presidente do Sindicato Rural de Carazinho, e também a Cassiana Keu, que é a coordenadora da unidade de cultivo de inverno da Fundação Pró Sementes. Obrigado pela presença de todos no programa desta noite. A gente quer agradecer também a sua audiência aqui na UPF TV e vamos estar de volta tratando de um outro tema no Estúdio 4 na próxima semana. Até lá!